Olá! O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgou dado que indica que no mundo mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. E esses números podem ser ainda maiores. Isso porque o consumo de drogas lícitas e ilícitas subiu durante a pandemia. Para tratar desse tema complexo, o Conexão Legislativa de hoje recebe a socióloga e especialista em gestão de políticas sobre drogas, Gleuda Apolinário. Seja bem-vinda à Rede Alesp, Gleuda. Obrigada, Melissa. Obrigada ao convite. Espero aqui colaborar e contribuir com o debate, com um bom debate público. Gleuda, a partir de que momento o uso de uma substância deixa de ser recreativa e passa a ser considerado dependência? Essa é uma pergunta bem complexa, viu, Melissa? Porque, na verdade, a questão de se transformar dependente químico é uma situação muito tênue, né? E, de fato, existem estágios do processo da dependência, né, e do uso abusivo das drogas, tanto as lícitas quanto ilícitas, e vamos imaginar as drogas lícitas, principalmente o álcool, né, e as ilícitas, que vai desde a cocaína, da maconha, do crack. Mas para considerar a pessoa dependente química, é todo um processo, que aí tem todo um protocolo, são várias características associadas, né, que levam a considerar a dependência. Mas, assim, de um senso comum, é quando a pessoa não consegue parar de usar a substância de uma forma abusiva, né? Quando ele começa a interferir isso na vida dele, na vida cotidiana, no seu relacionamento social, ele começa a viver em função da droga. E aí você começa a ter sinais que ele está numa condição de dependência, por isso que é dependência química, né? Então ele está numa condição de dependência do uso daquela substância para poder se sentir, né, e poder sobreviver. Então, a questão do consumo das drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, ela varia mesmo de acordo com essa questão do consumo e do seu abuso. Isso quer dizer o quê? Que nem toda pessoa que consome abusivamente se transforma em um dependente químico, né? Agora, quando você chega no estágio de dependência química, quando chega no estágio de dependente químico, aí você está numa condição de transtorno e você precisa, de fato, passar por um processo de tratamento por conta da sua condição. Mas é uma pergunta bem complexa mesmo. Gleuda, a gente sabe que a gente vem ouvindo constantemente que o consumo de drogas lícitas e ilícitas aumentou durante a pandemia, infelizmente. E aí a minha pergunta é se esse aumento de consumo não é de alguma forma uma perda da batalha, ou seja, pessoas que estavam indo bem acabam com essa situação passando a usar a droga, e quem de repente não estava pensando nesse uso acaba começando a usar. E aí, no pós-pandemia, obviamente, a gente vai ter um aumento, pode ter um aumento significativo aí no número de atendimentos. Você acha que, de alguma forma, essa questão, esse problema que a gente está vivendo agora, é isso mesmo, uma perda da batalha aí contra as drogas? Melissa, eu classificaria esse assunto da questão tanto da pandemia quanto da questão do consumo em dois momentos, né? No primeiro momento, a gente tem que pensar que as pessoas, elas, no processo de alteração da vida cotidiana delas, trouxe a elas uma série de desafios, uma série de inseguranças e dúvidas, e que isso afetou o processo emocional, né? Afetou o seu processo de vida, né? Então, neste momento, algumas pessoas que estavam mais preparadas para viver qualquer situação dessa, apesar muito difícil dizer que você está preparado para viver um processo de isolamento, né? Mas existem pessoas que, de fato, no processo da pandemia, conseguiu absorver vamos dizer, se restabelecer melhor na sua vivência, né, nas suas condições de isolamento. Outras pessoas passaram a, de uma certa forma, extrapolar e passaram a consumir mais o álcool, principalmente, mas aí também como mecanismo de subterfúgios, né, da questão do seu isolamento, que não necessariamente são pessoas dependentes químicas, né, aquilo que eu estava explicando agora há pouco, mas são pessoas que tinham o hábito de beber de uma forma diferente, então
todos os finais de semana, ou um final de semana sim, outro final de semana não, ou no final do expediente do seu trabalho, né? Então ele passa a consumir durante o dia, ele passa a consumir não só mais no final de semana, mas passa a consumir durante a semana. Ele passa a consumir para poder vivenciar aquela situação de angústias, de inseguranças. Então, o consumo do álcool, e há estudos já sobre isso, inclusive vai ser lançado na semana que vem um estudo da OPAS, né, que é ligada às Nações Unidas, que fez uma pesquisa internacional mostrando a mudança de hábitos do consumo, né, de bebidas e o consumo de drogas ilícitas durante o processo de pandemia. E já há diagnosticado que, de fato, houve um aumento, né, desse consumo, até pelas questões, né, que a gente faz os dados da questão do mercado, né? Houve um aumento da venda de bebidas alcoólicas, né, no mercado, no Brasil, inclusive. Então, essa informação, há um aumento, isso a gente já sabe. Agora, quanto isso impacta, né, quanto foi o impacto disso socialmente, de fato, nós vamos precisar acompanhar todo o processo que vai acontecer pós-pandemia. Claro que algumas questões a gente já percebe que há uma interferência direta na relação familiar, né? Então, na questão, por exemplo, do aumento da violência doméstica, né? Pode estar associada à questão do consumo abusivo de álcool, no aumento também do abuso sexual, pode estar associado também ao consumo abusivo do álcool, outras drogas, mas isso a gente não pode afirmar, isso são indícios, né, de que, de fato, com essa mudança de comportamento social e que houve esse aumento do consumo do álcool, pode levar, sim, a acarretar algumas consequências, né, a médio e longo prazo na sociedade. E eu diria, inclusive, na questão da juventude, né, por conta dessa questão de estar dentro de casa com seus pais e você ter crianças que acompanham o que os pais estão bebendo, né, estão vivenciando aquilo, estão enxergando aquilo, e isso também interfere numa política preventiva, né, que a gente já sabe que também aquela questão da relação de prevenção, além de falar, né, os pais conversarem com seus filhos, é também eles não associarem a banalização do consumo do álcool para os seus filhos dentro de casa. Então, tudo isso a gente vai sofrer o impacto disso e vai entender melhor durante, de fato, a médio e longo prazo. Mas eu te diria, sim, que houve esse aumento do consumo, né, já há estudos que mostram sobre isso, e que esse impacto também com a nossa questão, nossa própria saúde, né? Como nós estamos no processo da pandemia, e quanto isso tem impacto na nossa vida, no nosso cotidiano. Gleuda, falando um pouco mais da pandemia, desse aumento do consumo, a gente sabe que muita gente usou a pandemia como desculpa para beber mais, para usar a substância. A gente fala da bebida porque é o que é lícito e que muita gente não toma como um problema. E aí a dúvida é quando que a gente consegue identificar que esse consumo deixou de ser um escape para uma situação de estresse, de tensão, e passou a ser um problema efetivo de dependência. É aquilo que a gente calcula isso, né? A gente faz como eu falei, uma linha muito tênue, mas a gente calcula com uma série de fatores que acontecem ao mesmo tempo. Então, eu vou dar uns exemplos. No caso do alcoolismo, ele tem uma reação orgânica, né? Então, começa um suador, a pessoa passa mal, ela começa a ter tremedeira, né? Então, ela tem uma série de reações no próprio organismo que coloca essa condição que ela depende do álcool para ela poder se sentir, vamos dizer, mais confortável no seu consumo, né? Então, isso realmente provoca uma dependência. No caso de outras drogas, né, tanto o crack, a cocaína ou a maconha, quer dizer, o uso da substância e o consumo dela, independente da pandemia ou não, há uma condição da própria pessoa, né, de se tornar dependente, né? Na relação entre essas drogas, a questão do crack, já há todo um estudo de evidências, né, científicas que diz que as pessoas que consomem o crack, elas têm uma predisposição mais rápida para a questão da dependência. Ela passa a consumir mais rápido o crack, porque é uma droga que vicia muito rápido, né?
Então, nesse processo da pandemia, a gente também tem que avaliar que aquelas pessoas que têm já uma condição, vamos dizer, uma predisposição, já estava tendo uma condição de dependência, né, ou de consumo, vamos dizer, recreativo, ou de consumo abusivo, e ela tem a questão do isolamento como um processo de angústia, onde ela tenta ter essas válvulas de escape, né, como a gente está colocando, na verdade, o processo dela já está acontecendo. Né? Então, o que a gente tem que tomar esse cuidado? Então, quer dizer que se eu consumir álcool todos os dias, beber todos os dias, significa que eu me transformei num alcoólatra? Não, não necessariamente. A gente tem que prestar atenção do movimento que essa pessoa está tendo dentro de casa e a quantidade de substâncias que ela está consumindo, né? Que tipo e quantidade. Porque é isso que vai levar ela a perceber que ela precisa de ajuda e precisa de um processo mesmo de recuperação do seu grau de dependência, né? Quer dizer, da necessidade da droga para ela poder viver a sua vida cotidiana. E isso é muito claro, cada pessoa é singular, cada pessoa tem a sua própria história, mas a gente percebe de uma forma geral, né, que esse aumento do consumo, para aquelas pessoas que têm uma predisposição à questão da dependência, considerando que a dependência química é uma questão orgânica também, né, então há todo um desenvolvimento para a dependência química, aquelas pessoas que já tinham uma predisposição, ela acaba, né, nesse momento, criando as suas condições de dependentes químicos. Ela acaba criando os meios para se tornar uma pessoa dependente química. Aquelas pessoas que não têm essa predisposição, né, e têm esse uso contínuo, de fato, ela tem que prestar atenção porque a dependência química ela é gradativa. Né? Ninguém se transforma num dependente químico de um dia para a noite. Né? É um processo mesmo que ela vai criando novos hábitos de consumo, vai aumentando esse consumo, às vezes vai trocando de substâncias, né, por conta da necessidade, né, do organismo pedindo a droga, e aí ela acaba se transformando num dependente químico. Mas é um alerta que a gente tem que ter, sim, né, e um alerta que é importante porque nós estamos percebendo que, de fato, o Brasil é um dos países que mais consomem, né, no caso, o álcool, é um consumidor de crack, é um dos maiores consumidores de cocaína, a questão da maconha também tem que ficar em alerta, porque nós estamos vivendo uma sociedade que, de fato, precisa prestar atenção na questão da dependência química, né? Uhum. É aquela diferença, né, Gleuda, entre um cálice de vinho todos os dias e uma garrafa de vinho todos os dias, ou uma garrafa de qualquer outra bebida todos os dias. Então, quer dizer, essa quantificação aí, digamos assim, do que você está consumindo é importante para analisar o todo, né? Gleuda, eu E a queria falar questão de... do controle também, né? Uhum. A falta de controle do consumo também é um diagnóstico, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque uma coisa é você consumir e você falar, olha, hoje, sei lá, quinta-feira, consumi lá, tomei minha garrafa de vinho, mas se amanhã eu tomo outra garrafa de vinho, depois de amanhã eu tomo outra garrafa de vinho, e quando eu quiser parar de tomar garrafa de vinho, eu não conseguir, eu precisar tomar garrafa de vinho para me sentir bem, você já está dando sinais que você está alterando a sua condição, né, de processo de consumo para um processo abusivo e para um processo de dependência. Então, é prestar atenção nos sinais que nós temos durante esse momento também, né? Uhum. Gleuda, a gente sabe que um dos maiores indicadores aí do aumento de drogas e do consumo de álcool é a questão da violência. A própria Polícia Militar indicou que aumentou cerca de 45% o índice de chamados para o 90 para violência doméstica. Isso é um número muito, muito significativo, né? E aí, você que entende tão bem desse assunto, que já encabeçou tantos setores aí dentro do governo de São Paulo, da prefeitura, de combate à violência, não, ao uso de drogas, eu queria saber se o combate à violência tem que estar ligado também ao combate das drogas. Ele necessariamente precisa estar ligado. Olha, Melissa, o que leva nessa questão da violência? Quando, no caso, vou falar mais a questão do consumo do álcool, né, que a gente conversa muito sobre isso, né? Na questão do Uhum. consumo do álcool,
quando há um consumo abusivo, o que acontece com a pessoa? Ela altera o seu estado de consciência, né? Ela gera alguns impulsos, inclusive impulsos violentos, alguns impulsos que ela não tinha num estado normal, ela passa a ter quando ela consome álcool. Então, isso vai desde assim, se ele for dirigir, ele corre com o carro, cria situações de risco, porque ele perde a percepção do risco, né, que coloca a própria vida e a vida do outro. Então, no caso da relação doméstica, e que isso não é uma novidade, né, isso a gente já tem esse fenômeno já identificado, né, e geralmente eram os finais de semana, né, mas agora, por conta da pandemia, também é nesse novo momento, é que as pessoas que consomem muito álcool, isso acontece, e aí eu estou dizendo em qualquer classe social, né? Em qualquer condições, né, da sociedade, há essa condição que, a partir do momento que ele consome muito álcool, e ele perde essa condição do discernir, né? Discernir o que é certo, o que é errado, o que ele está fazendo, do que é violento, não violento, quando ele extrapola isso, porque a gente tem essa condição no nosso próprio corpo, o limite do consumo, né? Então, quando ele extrapola esse limite e ele sai do seu estado natural de consciência, então ele, nesse caso, ele ou ela, né? Nesse caso, pode sim a trazer como consequência atos de violência. E que muitas vezes esses atos de violência, que são naquele momento que ele tá ocorrendo, não há uma razão de contexto. É um ato de violência por conta da condição do consumo que ele teve. Então, assim, mas eu não fiz nada, ele chegou já me batendo. Porque é exatamente isso, né? Não há uma motivação externa. A condição dele se tornar violento é uma motivação interna pelo consumo. Então, esse cuidado, e a gente alerta muito, é que é um cuidado que se tem que ter, porque, de fato, aquelas pessoas que já têm uma predisposição de violência, já têm uma predisposição de conflito familiar, né? Já têm uma predisposição, vamos dizer, de desafeto nas relações, e aí, quando ele chega no ambiente doméstico, e em qualquer circunstância, nesse consumo abusivo, ele vai cometer um ato de violência. E geralmente, quando isso acontece, né, a pessoa que está em casa, a mulher, a mãe, a filha, ou ao contrário, o marido, o filho, porque também tem a questão da mulher também nessa questão, apesar que a predominância é realmente do gênero masculino, mas geralmente também tem. Mas quando isso acontece, geralmente aquela família, ela se protege no sentido de que ela sabe que aquela pessoa vai ficar violenta, ela sabe que aquela pessoa vai chegar em casa de uma maneira agressiva, mas ela entende que aquilo é um processo de convivência. Então, até chegar no momento em que percebe que aquela relação já está desgastada ao ponto daquela pessoa precisar de ajuda, né? E a ajuda, muitas vezes, é porque, de fato, ele está com um problema de saúde, né? O consumo do álcool de forma abusiva e transformando essa questão numa questão de violência é porque essa pessoa também precisa de ajuda, né? Esse que cometeu o ato de violência. Então, quando chega o momento, é muito importante que ele procure de álcool. Geralmente acontece em serviços municipais, que já há de referência, que são os CAPs de acolhida. Então, a gente tem serviços hoje que tem uma vocação para lidar com a questão do dependente químico, no caso do álcool ou de outras drogas, né? Mas é importante que a família reconheça essa necessidade e não trate o seu ente familiar, o seu ente querido, como uma pessoa que está lá porque ele faz isso porque ele não presta, ele faz isso porque ele não gosta da gente, ou porque ele não tem amor. Não, não. É porque aquela pessoa tem um problema de uma doença que é um transtorno da saúde mental, né? E esse transtorno precisa ser cuidado e ser tratado exatamente como uma doença. Então, o primeiro momento que essa família tem que chegar com essa pessoa para evitar esse ciclo de violência que ela passa a sofrer é realmente levar e tratar ele com um problema de saúde, né? Então, não é um problema moral, não é um problema ético, não é um problema de falta de amor, né? Às vezes é falta de amor próprio, mas não é uma questão disso, é muito mais uma questão de saúde. Então, a gente chama muita atenção para essa situação, assim, olha, casos de violências domésticas, muitas poderiam ser evitadas se a mulher ou a mãe não ficasse naquela condição de perdoar. Eu perdoo ele porque ele estava violento, ele estava nervoso, ele fez isso, mas ele vai mudar, né? Quando a mulher começar a perceber que essa situação é porque ele está doente e ele precisa de ajuda,
porque ele tem um problema de saúde. Então, sai da condição moral e entra para uma condição clínica. E aí a gente consegue tentar diminuir a questão das violências domésticas. Mas é uma situação, um desafio muito grande, viu, Melissa? Não é fácil, eu estou falando aqui, mas não é fácil acontecer isso, não. Sim, eu sei, porque é um processo, primeiro, da aceitação, né? Da aceitação da pessoa, da família, de admitir aquela situação difícil. Você falou, você citou sobre o final de semana, tem um outro dado da Polícia Militar que fala que o dia do futebol é um dia que tem picos de casos de violência. E a doutora Albertina Duarte, que eu entrevistei recentemente, falou que no atendimento de violência sexual também é o dia de pico de atendimentos, né, de ocorrências. Isso é muito delicado, né? Então, se você sabe que aquele dia é um dia mais difícil, ter o ato de conversar ou de evitar o consumo pode ser um caminho, né, para evitar que chegue a um ato de violência. Mas, Gleuda, eu queria falar de uma dica que eu acho que era importante falar, Melissa, nesse assunto. Primeiro que, de fato, é verdade, né? Vamos imaginar aqui que, infelizmente, a nossa sociedade associa alguns hábitos, né? Alguns hábitos recreativos, culturais ou esportivos ao consumo de álcool. Né? O futebol é um deles. Né? Então, existem alguns hábitos que são associados à bebida e ao consumo abusivo. Então, pensando já por esse ponto de vista, a gente já sabe que isso vai acontecer, porque, de fato, infelizmente, há todo um processo de marketing, de informações que a sociedade trata isso como uma coisa comum, que não é, né? Agora, nessa questão do consumo do álcool, uma dica que a gente sempre faz é nunca conversar e nunca querer discutir essa situação da pessoa que está passando por esse problema durante o processo que ele está vivendo no consumo, porque você perde toda a referência disso, né? Então, para conversar com uma pessoa que é dependente químico, principalmente do álcool ou de outras drogas, aí vale para qualquer droga, essa conversa, esse diálogo de acolher essa pessoa e aí de qualquer ente familiar e conseguir superar o processo de conflitos, de acolher essa pessoa e convencê-la a ir para um tratamento de que ela está passando um problema de saúde, isso tem que acontecer no momento que ela não está consumindo. Né? Porque durante o processo de consumo ou após o processo de consumo, como eu falei, ela está no estado alterado. Então, tudo que você falar pode gerar outros conflitos, pode gerar outras relações de valores. Né? Quando a pessoa está numa condição, vamos dizer, abstêmica, uma condição sóbria, no momento que você está fazendo o diálogo com ela e colocando essas condições da dependência química, ou dessas, não necessariamente falando que ela é um dependente químico, mas falando que ele tem um problema de saúde, né? E a gente fala muito desse jeito, é exatamente para que essa pessoa perceba em que momento que ele está vivendo aquela situação de dependência. Então, ele só vai perceber isso quando ele tiver, de fato, vamos dizer assim, uma sobriedade sobre o assunto, né? Levar o assunto a sério. E isso quando ele está em um processo intoxicado ou um processo já de alcoolismo agudo, ele não vai chegar nesse momento. Então, é uma dica que eu faria também nessa conversa para diminuir a tensão da violência doméstica, né? Gleuda, a gente sabe que muitas das pessoas que são dependentes, elas têm um baixo poder aquisitivo. E aí, eu queria saber de você se o Estado e o município oferecem esse suporte de atendimento para essas pessoas que não têm condições de pagar uma clínica, por exemplo. Sim. Olha, primeiro vamos entender que a condição da dependência química, ela é uma condição de indivíduo biopsicossocial, né? Então, o dependente químico interfere, né, na relação dele, na sua questão biológica, né? Então, há uma predisposição, que aí tem toda uma questão orgânica, né, do mecanismos seu biológicos para a questão da dependência, tem uma questão social, quer dizer, o ambiente em que ele vive, que ele convive, né, que pode promover também a esse consumo, mas tem claro, essa condição familiar e tudo mais. Mas quando você procura serviços para a questão da dependência química, você tem que começar a imaginar que você não tem uma alternativa só, né? Você não tem um caminho único. Você tem que ter várias possibilidades e vários caminhos onde essa pessoa se identifica, porque ela, na sua individualidade,
e no seu histórico de vida, no seu contexto de vida, ela vai se identificar e vai encontrar caminhos para o seu processo de recuperação de acordo com a identificação que ela tenha com aquele serviço. Então, hoje, nós temos um sistema SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que promove, que tem, claro, toda uma retaguarda de serviços de saúde para a questão do dependente químico, que são os centros, que é o CAPS, né, o Centro de Atendimento Biopsicossocial de álcool e drogas, que funciona exatamente com essa finalidade, né, de amparar e cuidar de uma forma ambulatorial, né, do dependente químico. Nós temos previsto em legislações o processo de desintoxicação, então são aquelas pessoas que estão intoxicadas de forma aguda, então elas precisam passar por um processo de desintoxicação hospitalar, então elas vão para um sistema hospitalar voluntariamente ou involuntariamente, quando a família pede, porque a família está dizendo, olha, não tem condições, precisa passar por uma avaliação médica, e o médico fala, de fato, essa pessoa precisa passar por uma desintoxicação. E tem o caso, que é o caso mais extremo, que é a internação compulsória, né? As internações compulsórias é quando ela não há uma relação nem familiar e nem uma relação dele próprio querer, mas é uma proteção do Estado à vida, né? Então, no caso de uma internação compulsória, é quando aquela pessoa coloca a sua vida em risco ou a vida de outro por conta da dependência. E isso tem toda uma avaliação de laudos, né, médicos e de toda uma equipe, né, de saúde que avalia a condição de ser compulsório ou não. Mas, assim, de uma forma geral, Melissa, o que eu diria é que nós temos que olhar para a sociedade, buscar na sociedade várias alternativas, né? Então, desde atendimentos, por exemplo, em grupos de mútua ajuda, então, existem grupos de mútua ajuda, que é o Alanon, o AA, então, Amor Exigente, Faces e Vozes, nós temos vários grupos, tem outros também, que trabalham a questão da autoestima e da questão também da condição de recuperação dessas pessoas. Tem algumas pessoas que não precisam usar nenhum outro desse serviço, basta ele frequentar um grupo de autoajuda e ali ele criar um mecanismo, né, nesses grupos para poder fazer a sua condição de abstêmico. E outras pessoas que não, que um grupo de autoajuda não interfere na sua relação de dependência química. Então, ele precisa passar por um atendimento mais, vamos dizer assim, de internação, desintoxicação. E tem outras pessoas que só indo no atendimento ambulatorial no CAP, sendo acompanhado por uma equipe terapêutica, ele consegue também fazer o processo de recuperação. A única questão que eu diria é que, de fato, as políticas públicas elas precisam ser, vamos dizer, organizadas de forma sistêmica. Né? O que quer dizer isso? Que a partir do momento que você tem um dependente químico na família e você diagnosticou um problema social ali, é importante que as políticas públicas, tanto da área da assistência social, do trabalho, da habitação, e aí por aí vai, educação e assim diante, consiga também dar conta e respostas para aquela situação familiar, não só daquela pessoa, mas aquela situação familiar, porque às vezes o contexto familiar que ela vive também faz com que ela tenha uso abusivo, né? Isso para jovens, para mulheres, para homens, mas o contexto familiar também, às vezes, ajuda nisso, no sentido de uma família desestruturada, de uma família que está vivendo uma condição insalubre, de uma família que está vivendo em relação de conflitos, uma família sem renda. Então, algumas questões familiares e contexto social pode ajudar também no processo de recuperação daquele dependente químico. Né? E algumas vezes a família também tem essa condição, né, de também se recuperar junto com o seu ente querido, Anílio, né? Que é dessa forma mesmo, acompanhando ele no processo de recuperação. Então, isso é necessário que as políticas públicas, elas, de fato, elas respondam a uma necessidade de uma complexidade que é a dependência química, né? E aí a gente tem perfis completamente diferentes. Quando eu falo perfis, é que eu estou falando aqui de família, mas a gente tem aquele perfil do usuário que já está lá, na rua, né? Por conta do consumo abusivo, né? Então, ele já perdeu todas as referências de família, já perdeu todas as referências sociais dele. Então, eu também tenho que ter políticas públicas ali que eu dê conta daquele usuário que hoje está numa situação que eu chamaria uma situação de agravo social por conta da dependência química em situação de rua. Né? Então, as políticas públicas, eu diria que a gente tem que ter serviços para dar conta disso. E hoje, se você me perguntar, nós temos serviço suficiente? Eu diria que nós avançamos muito, temos muito ainda a avançar, mas nosso estágio de não ter nada para ter alguma coisa. Então, acho que isso é importante, né? Mas tem muito caminho ainda
a percorrer para, de fato, dar conta, né, de uma sociedade mais saudável, de uma sociedade mais igualitária, e que é isso que você disse. Né? A dependência química ela não escolhe classe social, não escolhe condições, mas, infelizmente, as condições, a sociedade menos favorável é que sofre o maior dano da questão da dependência química hoje, né? Cleuda, a gente já está quase que chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria colocar algumas questões aqui para você que eu acho que são muito importantes. A primeira é se você acha que ou se pela sua experiência, o dependente pode ser efetivamente curado. E eu queria saber também o que seria. A gente sabe que falar em acabar com as drogas no mundo que a gente está vivendo é realmente um sonho muito difícil de ser alcançado. Mas, na sua opinião, o que seria uma política pública efetiva? Essa política foi um sucesso para combate às drogas. Olha, vamos começar pela questão da cura, né? Por ser uma doença crônica, a dependência química não tem cura, né? O que se tem é um processo de recuperação que a pessoa vai passar o resto da sua vida. É como se você tivesse diabetes, né? Não necessariamente você vai sofrer com a sua diabetes, mas você tem que ter um controle, porque se você comer muito açúcar, né, a sua diabetes vai, né, aumentar e você vai sofrer as consequências disso. No caso do dependente químico, é isso, né? Ele não tem processo de cura. A partir do momento que ele se torna um dependente químico, por vários fatores, como eu falei, né, mais biológicos, o que ele precisa é acompanhar essa dependência química dele para ele poder ter uma vida social, uma vida saudável, né? E aí esse controle é feito tanto na forma individual também como na forma de acompanhamento terapêutico, né, do dependente químico. Então, de fato, não há cura. Mas o que a gente percebe por experiências é que há muita gente em recuperação, né? Muita gente dependente químico que consegue se recuperar. Então, para ele poder se recuperar, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, precisa de estratégias adequadas, né? Precisa de políticas públicas adequadas. E as políticas públicas adequadas não é nada assim saindo da cartola, né? São coisas práticas, né? Então, desde você ter serviços qualificados, então hoje nós temos, por exemplo, no Brasil e em São Paulo também, no estado de São Paulo, uma rede de comunidades terapêuticas que cuidam também, que acolhe também o dependente químico. Então, para você dizer, olha, a comunidade terapêutica também é um caminho para a recuperação, eu tenho que saber dizer de que comunidade terapêutica eu estou falando, né? Quais são os indicadores de resultado e quais são as métricas que essas comunidades terapêuticas têm. Isso é importante. Então, quando eu estou falando de processo de recuperação e de uma política pública eficaz para a recuperação, eu tenho que dizer primeiro quais são as métricas e quais são as medidas e resultados que eu vou querer de cada serviço. Aí eu consigo ter resultados, né? Então, não é o atender por atender. Não é o fazer porque necessita ele frequentar um CAPS. Então, agora, se o CAPS está ali acompanhando ele, se não está, você está medindo o grau dele de dependência, evolução, não está, você está medindo o grau de eficiência daquele serviço. Né? Então, mais do que você ter serviço, falar só esse serviço deu, essa política pública deu certo, esse programa deu certo, o que a gente tem que medir é assim, o que nós estamos fazendo está dando resultado? Né? As estratégias que estão sendo colocadas estão alcançando o objetivo? E isso, de fato, nas políticas públicas é uma coisa muito nova, né? Medir resultado em política pública é uma coisa, fazer a que a gente chama de monitorar, né, o que está acontecendo, né, tanto do perfil das pessoas que estão frequentando, dos profissionais habilitados que estão lá dentro, da oferta do que está sendo colocado. Então, esse é o grande desafio da política pública, né? É mais do que implantar novos programas ou novos projetos, é fazer funcionar bem o que tem. Né? E fazer funcionar bem o que tem não é uma vontade, né? Não é uma vontade da pessoa, é uma condição de estratégias, de indicadores. Né? Então, se eu quero medir a condição daquela pessoa, se ele voltou para uma vida de mercado de trabalho, se ele se qualificou, se ele voltou às suas relações sociais, se ele ficou abstêmico, se ele reduziu o seu dano de consumo, às vezes acontece isso. Né? Então, essas métricas é que vai dizer se aquela política pública está sendo eficaz ou não. Agora, claro que para tudo isso, para eu poder ter métrica, eu tenho que saber o que eu vou oferecer. Né? E o que eu vou oferecer enquanto política pública tem que ser, de fato, de interesse público, para todos.
né? Então, eu diria um pouco nessa linha, viu, Melissa? Porque realmente não há fórmula mágica. É qualidade, não é quantidade, né? Gleuda, eu queria agradecer a sua disponibilidade em falar conosco, em tratar desse tema que é delicado. Como você disse, não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe vários fatores aí para atingir as famílias, para destruir as famílias, infelizmente. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua ajuda e a sua troca aqui conosco hoje. Muito feliz por esse momento, me colocam e espero que tenha contribuído aí na informação, troca de conhecimento com todos nós, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Com certeza contribuiu. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou sobre políticas antidrogas com a Gleuda Apolinário. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.